Olá a todos. Então, este vídeo está destinado principalmente, né, aos alunos de graduação em matemática aqui na UFO, certo? A ideia é apresentar mais ou menos como vamos começar com a disciplina de teoria axiomática de conjuntos, que será ofertada agora na segunda etapa do segundo semestre do ano de 2020, certo? Aqui na FAMAT. Bom, para aqueles que não fazem ideia do que se trata, então vamos, assim, não vamos explicar o que vai acontecer, mas mais ou menos vamos ir dando pelo menos uma ideia do que vai ser, né? O que vamos apresentar vão ser primeiro, estas duas pastas aqui são as aulas da primeira semana, ok? Então, como primeira aula, nós teremos uma pequena introdução sobre o que seria a teoria intuitiva de conjuntos. Então, o que significa ser membro de um conjunto, não ser membro de um conjunto, como que se escreve nos conjuntos, né, os princípios que a gente utiliza inicialmente. É a teoria de conjuntos que todo mundo já conhece, né? A definição do conjunto vazio, o fato de que um elemento, se está repetido no mesmo conjunto, é considerado como se fosse só uma vez, enfim, né? Vamos falar um pouquinho sobre estas chaves, né, e seus significados, né, para ver que estas coisas são diferentes, enfim, estas coisas acontecem, enfim, certo? As operações usuais que a gente conhece de união, de interseção, quando dois conjuntos são disjuntos, coisas bem básicas que todo mundo já sabe, né? O conjunto das partes, axioma de abstração, até chegar no que a gente chama do paradoxo de Russell, certo? Então, em 1902, Russell ele mostrou um exemplo de um conjunto, né? Seja R, o conjunto dos conjuntos X, tais que X não pertence a X. Então a questão é, será que R pertence a R? Porque se R for um conjunto, né? Então, se ele não pertence a ele mesmo, então deveria pertencer a ele mesmo, por definição. E vice-versa, se ele não pertence, que foi isso que falei, né? Se não pertence, deveria estar dentro. E se ele pertencer, então ele não satisfaz esta condição e não deveria então pertencer. Aí temos o que chama-se de contradição, né? Um exemplo, naquela época, né, foi uma revolução, né, no mundo matemático, e percebeu-se que se precisava de uma axiomática mais rigorosa do que já existia sobre a teoria de conjuntos, certo? O paradoxo de Russell, né? Este aqui uma história em quadrinhos justamente sobre ele, que eu achei na internet, que também vou compartilhar com vocês. É bem longo, mas por exemplo, na página 164 que aparece o famoso axioma o paradoxo de Russell, né? Não sei se vocês lembram da história do barbeiro que barbeia a si mesmo ou não, é a mesma ideia, né? Então essa seria dessa forma que vou começar a primeira aula, um pouquinho de história, né? E a partir de aí, como precisamos de uma axiomatização mais concreta, faremos uma pequena introdução sobre lógica, né? Realmente bem básico, porque vamos supor que vocês já sabem o que é lógica. Então, que tenha fórmulas, variáveis livres, que vai ser o que a gente vai precisar. E claro, equivalências entre proposições em lógica também, mas isso aí, acho que é de matéria de fundamentos, né? Enfim, algumas abreviaturas, e seria então essa a primeira aula, né? E a segunda aula da primeira semana, vamos lá, vai ser esta aqui, onde a gente começa com a axiomatização, né? Vamos começar com os primeiros axiomas. Por exemplo, o primeiro axioma diz assim, que dois conjuntos são iguais se e somente se eles têm os mesmos elementos, ou seja, para todo x, para todo y, que indica sejam x e y conjuntos quaisquer, eles são iguais se e somente se, então todo elemento que está em x vai estar em y e vice-versa, né? Para todo elemento temos esta igualdade, né? Lembrando que em teoria axiomática de conjuntos tudo é conjunto, certo? Tudo é conjunto.
Esse seria o axioma da extensão, que nos indica quando dois conjuntos são iguais. Depois temos o axioma do vazio, que nos indica que existe um conjunto vazio, ou seja, existe um conjunto tal que esse conjunto não possui nenhum elemento, ninguém está ali dentro. Esse conjunto vazio é único. A gente faz uma pequena demonstração utilizando, né, o axioma de extensão, certo? Esse conjunto é denotado assim, todo mundo conhece, né? A diferença é que a gente vai ir trabalhando com axiomas e vamos construir conjuntos a partir daqueles axiomas. Nenhum conjunto existe se ele não for construído por aqueles axiomas, certo? Então, claro, definição de ser subconjunto também a definição usual, né? Um conjunto está contido no outro se todo elemento que está em um está contido no outro, né? Depois, a igualdade pode ser abreviada utilizando isso, né? Dois conjuntos são iguais se somente um está contido no outro e vice-versa, né? Que seria outra forma de escrever o axioma da extensão utilizando esta abreviação, né? Esta aqui então é uma abreviação. Vamos provar que todo conjunto contém o vazio, são coisas óbvias, mas vamos ir demonstrando, né? Depois temos o axioma do par. Aqui os parênteses estão em cores diferentes para diferenciar, ver onde começam de determinar coisa, né? Para conjuntos x e y quaisquer, existe um conjunto que contém os elementos como elementos x e y, certo? Ou seja, para dados dois conjuntos x e y, vai existir outro conjunto tal que algum elemento está em Z se esse elemento é x ou é y. Em outras palavras, a gente define dessa forma o que seria o conjunto com dois elementos, certo? Ou seja, se eu tenho a existência de dois conjuntos, o axioma do par vai me dizer que existe um conjunto com esses dois elementos. Se x for igual a y, isso implica que a gente pode, dado um conjunto, a gente tem um conjunto que tem como elemento aquele conjunto, por exemplo, certo? Então, dessa forma, já sabendo que vazio existe, podemos começar a construir alguns conjuntos com conjunto vazio. Tá bem? E assim, sempre tentando utilizar a lógica para descrever as coisas. O axioma de união já é um pouquinho mais difícil de entender, né? Para todo conjunto x existe um conjunto que contém cujos elementos são os elementos dos conjuntos que estão contidos em x, certo? É um pouquinho complicado, né? Mas a ideia é, tem um conjunto x, né? Esse conjunto x está formado por elementos, digamos A, B, C, D, etc, etc. E o que diz este axioma é que existe um conjunto que denotamos união de x, que é a união dos elementos de x. Assim, dessa forma, né? Como os elementos de um conjunto são conjuntos, então podemos fazer a união desses elementos, né? A união desses conjuntos, né? Pois vejam aqui, para todo x existe um conjunto tal que alguém está nesse conjunto se se existe um elemento que está em x tal que o elemento do y, do conjunto que estamos construindo, vai estar nesse conjunto. Então, justamente corresponde a isso aqui, ok? A notação para isso é união de x. Então isso aí já não é uma notação usual de teoria intuitiva de conjuntos, mas vamos tentar construir alguns conjuntos utilizando isso para entender bem essa noção, certo? Daí demonstramos a existência de um conjunto que seria a união de dois conjuntos, né? Porque, claro, por axioma precisamos construir os conjuntos, né? A união de dois conjuntos existe? Pois sim, porque utilizamos o axioma do par e o axioma da união para com aqueles dois axiomas construir um conjunto cujos elementos são justamente os elementos de x e os elementos de y, união dos elementos de y, né? Então, isso aí, a existência da união de dois conjuntos não é um axioma, é um teorema utilizando axiomas mais fortes, ok? Depois disso, definimos então a união escrevendo dessa forma. Depois vamos lembrar algumas propriedades de lógica, claro, que
foram utilizadas naquela demonstração. Depois temos o axioma das partes, que indica que para um conjunto dado existe o conjunto dos subconjuntos de X. Isso também é um conjunto conhecido, né? Mas a gente precisa dizer que esse conjunto existe, né? Ou seja, não existe conjunto se a gente não consegue construí-lo a partir dos axiomas dados. É isso que é interessante, né? Depois disso, algumas propriedades interessantes, tá? E finalmente, um axioma muito importante, que seria o axioma de separação, né? Dado uma fórmula P, a gente pode construir o conjunto, ou seja, dado um conjunto Y, ok? E uma fórmula P, vai existir um conjunto daqueles elementos que estão em Y que satisfazem a propriedade P, né? Na prática, é isso que nos diz o axioma da separação, né? Com esse axioma, a gente é capaz de provar o paradoxo de Russell, ou seja, quer dizer, como teorema, dizer que não existe o conjunto de todos os conjuntos, justamente que era o paradoxo de Russell, né? Se existisse o conjunto de todos os conjuntos, chegamos em um paradoxo. Mas agora, a partir dos axiomas que já temos, podemos provar que para todo X existe alguém que não está em X, ou seja, não existe o conjunto de todos os conjuntos, porque para qualquer conjunto sempre vai existir alguém que não está nesse conjunto. Ok? A gente demonstra o resultado. Depois temos o teorema da interseção de uma família de conjuntos. Então, dado um conjunto, podemos fazer a interseção dos elementos de X. Isso, a grosso modo, é isso que fala este teorema. E, claro, a gente utiliza o axioma da separação para provar a existência desse conjunto. E depois, claro, definimos o que seria interseção, subtração e diferenças simétricas, que são conjuntos que existem graças aos axiomas que nós tínhamos antes. E como podemos ver, desta forma é mais ou menos bem resumido o que seriam as aulas da primeira semana de teoria axiomática de conjuntos. Muito obrigado a todos, espero que gostem da disciplina. Como veem, vamos ter bastante lógica e claro, vamos ter que deduzir as coisas sempre utilizando as regras da lógica. Vai ser bem interessante, tá?